Gostaria de chamar o Rui Francisco de Paula, CEO da Barion. O Rui, formado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, ele é pós-graduado em Global Business pela Universidade da Califórnia e fez MBA em Gestão Internacional pela INSPER. Ele foi o executivo responsável por algumas empresas no Brasil, como a Diebold, Demanda, Konica Minolta, Tenon, Oxford Leadership, e desde 2011 ele é o CEO da Barion. Rui, por favor. Bom, quando eu fui convidado para fazer uma conversa com vocês, primeiro me estranhou muito, né? Por que chamaram uma empresa... Primeiro, quem conhece a Barion aqui? Se todos levantarem a mão, não dá tempo de contar. Então, primeira dúvida foi essa, quer dizer, a Barion é uma empresa pouco conhecida. Apesar de vocês consumirem nossos produtos, vocês não sabem disso. A segunda coisa é que os nossos produtos são feitos e consumidos, né, no ponto de vista de impacto. É uma venda de impacto, ele não é uma venda planejada. Então, dificilmente você vai no Pão de Açúcar e põe na sua lista, quer dizer, agora vocês vão pôr, né? Mas até então, até hoje, você não colocava na sua lista lá, eu vou comprar um Tubets da Barion. É uma venda de impacto. Então, quando a gente vai participar de um programa, um congresso sobre fidelização, é um desafio tremendo a gente falar de fidelização quando a gente trabalha numa empresa que vende por impacto. Então, humildemente, né, eu vim aqui apresentar o nosso case. Nós somos usuários, muitos de vocês são fornecedores e provedores de soluções, nós somos usuários. Então, acho que é interessante vocês terem esse ponto de vista de como nós, usuários de uma empresa pequena, né, de Curitiba, consegue usar tão bem aí os aplicativos que vocês oferecem. Eu acho que isso pode contribuir até nos projetos futuros de vocês. Tá? Bom, então, daí um pouco dos nossos produtos, né, que vocês, o produto mais conhecido nosso é o Tubets. Então, quando vocês vão comer um sorvete lá no Habib's, no Bob's, vocês consomem nossos produtos. E agora acho que já fica mais claro, quando vocês compram uma sobremesa, uma torta alemã, vocês estão consumindo nossos produtos. Quando vocês comem uma torta sonho de valsa, uma torta congelada, um ovo de Páscoa, muitas vezes, quando vocês compram, vocês estão comprando um produto Barion. Tá? Ano passado, nós fizemos 1,5 milhão de ovos de Páscoa com marcas de terceiros, não marcas da Barion. Tá? A Barion é uma empresa de 52 anos, né, muito reconhecida no Sul, pouco no Sudeste e quase nada no Norte e Nordeste. A grande barreira que a gente tem é uma barreira da temperatura. Nós fabricamos produtos com chocolate ao leite, que todos sabem que com alta temperatura é muito difícil a conservação. E nosso segmento qual é? Nós não somos nenhuma empresa de chocolate, então a Lacta não é nosso concorrente, a Nestlé não é nosso concorrente, e também nós não somos uma empresa de wafer, então a Balduco também não é nossa concorrente. Nós somos uma empresa de choco-wafer, que a gente juntou as duas coisas para criar produtos inovadores. Tá? Meu nome é Rui. Bom, estamos em diversos lugares, né, em diversos canais de vendas e distribuição. Isso é um pouco para vocês conhecerem um pouco da gente e perceberem. Então, nós que inventamos o Tubets. Nós que inventamos isso. O que é o Tubets? Ele é um rolinho de wafer, e essa categoria, esse produto, assim como a Nutrimental inventou a barra de cereal, o Nutri, que antes do Nutri só existia balas de chocolates, aí entrou a barra de cereal no país, nós inventamos o Tubets. Tá? Hoje é uma categoria reconhecida e nos mercados tem à vontade. Bom, agora vamos falar um pouco de BI no ponto de vista de usuário. E mais um desafio. Quer dizer,
Quando a gente vai falar de uma fidelidade, num momento onde existe uma geração Y, e a geração Y é pouco fiel a qualquer coisa, né? Vocês devem, quem tem filho adolescente aqui, ou pós-adolescente, sabe o que significa os ficantes, né? Que eles vão para baladas e vão ficar com alguém, certo? E agora tem os peguetes também. Eu tenho uma irmã que é 15 anos mais nova que eu, e que ela voltou outro dia para casa e falou assim, não, então, esse aqui é o Dunga. Eu falei, quem que é Dunga, Natália? Eu falei, é meu peguete. O que é peguete? É, meu peguete. Mas esse é o namorado? Não, não. É meu peguete. Demorou uns 3 meses para eu conseguir entender a Natália, então é uma hierarquia que existe entre peguete, depois vira ficante, depois vira caso. Namorado, nem pensar, né? E existe relações onde você põe a mão, essas coisas, conforme você vai sendo promovido na categoria. Tá? Então, esse é o mundo de hoje. Quer dizer, a geração Y, ela troca de celular uma vez por mês. Então, o número da Natália, se vocês quiserem mudar hoje, eu não sei o número da minha irmã, porque ela trocou o mês passado. Então, ela vai aproveitando as promoções, ela troca de cartão de crédito o tempo todo. Né? Então, quer dizer, existe isso incorporado dentro dessa geração Y. Então, é um outro desafio aqui para a gente. Bom, e aí, como que a gente entende isso? Né? A gente entende que existe um iceberg, né, onde a parte de cima do iceberg, todos sabem, ela fica, aparece a parte do iceberg, só 10% dele. 90% está submerso. E o que está na parte de cima, no ponto de vista corporativo? Estão as tecnologias, que é o que os senhores oferecem. Né? Então, estão os BIs, estão os Balance Scorecards, estão os BSCs, os planos estratégicos, tudo isso é o que a gente enxerga nas corporações. Quando que não funciona? Quando a gente vai instalar um SAP e a gente descobre que é uma loucura a implantação do SAP. E, no nosso caso, né, o caso do BI, onde instalamos recentemente, a mesma coisa. Quando a parte de baixo do iceberg não está alinhada. Então, o que tem na parte de baixo? Tem a cultura da organização, né, tem os medos. Então, quando os senhores foram visitar um cliente e for falar sobre um projeto de fidelização, um projeto de BI, ou um projeto de banco de dados, nunca vocês vão ouvir do cliente qual é o medo dele, porque eles não falam. Vocês não vão conseguir descobrir a cultura até que você esteja dentro da empresa e já vendeu. Já vendeu, já fez orçamento, já entregou, já vendeu. Agora precisa implantar. Né? Então, essas questões estão embaixo do iceberg e aí está o risco do negócio. Tanto no negócio para vocês, que são fornecedores, quanto no negócio para nós, que somos os consumidores dessas ferramentas. Quer dizer, se a gente não fizer um trabalho muito bem a 4 mãos, a gente vai descobrir surpresas na hora da implantação. Porque a gente não vai falar dos nossos medos, das histórias. Quer dizer, uma empresa de 52 anos, quantas vezes ela já tentou instalar ferramentas que não deu certo? Né? Bom, e aí 3 pontos muito importantes que eu destaco aqui para a gente resolver essa equação. Um deles é o foco. Quer dizer, a gente precisa saber efetivamente qual é o nosso foco, para onde a gente vai. Acho que eu não vou ensinar a roda para vocês, mas, quer dizer, a gente precisa ter os hábitos corretos e sempre. O outro ponto muito forte são as pessoas. Quer dizer, os provedores de ferramentas, eles vão lá, implantam, mas efetivamente é o usuário. Eu lembro que o principal vendedor de uma central telefônica é a telefonista. Né? É ele que... Né, o Félix veio aqui, como comentou do usuário, o quanto o usuário dá um impacto no ponto de vista do Google. Quer dizer, é ele que... Então, as pessoas é que fazem a diferença mesmo. Tá? Então, dentro da corporação, elas precisam estar alinhadas antes de colocar uma ferramenta de BI. E a terceira parte, efetivamente, é a tecnologia, que cria essa capacidade para que vocês, a gente, no caso a Barion, consiga operar de uma forma mais produtiva. Bom, falando um pouco de foco, né? Então, o que nós entendemos o que é foco? Foco é a somatória de visão, né? O que eu quero ser quando crescer, com
valores, né? O que eu acredito efetivamente com propósito. Muito bem. Quando a gente fala em propósito, o negócio pega. É muito fácil a gente definir por que uma lâmpada existe, né? Para que a lâmpada existe? Né? Para iluminar. É muito simples. Para que uma cadeira existe? Agora, por que uma empresa existe é muito mais difícil. E isso, se a gente define isso, a gente consegue identificar qual é o foco de trabalho. E para você instalar um BI, quer dizer, para você saber aonde você quer chegar, quais as informações você vai colher, o que você quer com aquela ferramenta, você precisa ter tudo isso. E aí eu posso citar diversas empresas muito maiores que nós que não sabem. Passam uma oportunidade na porta, ele põe para dentro. Passa outra oportunidade, ele põe para dentro, quando você vê, a empresa não tem foco. Tá? É isso que a gente entende que faz a diferença entre os ganhos e as perdas. O que mais? Vamos falar de pessoas, a segunda ponta do pilar, né? E lembrando que um pilar sem uma das pontas cai, né? Então, vamos falar de pessoas. O que a gente entende? Qual a diferença de um profissional? E aí vocês devem já ter visitado empresas onde o profissional faz o mínimo necessário. E tem, do lado desse profissional, um outro que faz o máximo possível. Os dois ganham R$1.000 de salário. Os dois trabalham na mesma empresa. Os dois têm o mesmo chefe. Os dois ganham os mesmos benefícios. Só que um faz o mínimo necessário e o outro faz o máximo possível. Qual é a diferença de um para o outro? Por que eles têm esse comportamento? Por que eles têm essa atitude diferente? Tá? Isso vai fazer a diferença na implantação de uma ferramenta. Então, porque o que faz o máximo possível tem vontade. E por que ele tem vontade? Aí a gente vive isso muito, todo dia na Barion, isso. Né? Nesse final de semana passado, eu fiquei analisando 100 currículos para selecionar uma vaga. E aí o que aparece nos currículos? Aparece as informações das pessoas, dos profissionais. O que mais que aparece? Aparece as habilidades que ele tem. O que mais? Aparece que o profissional, às vezes, ele faz uma carta de apresentação dizendo que ele conhece a cultura da empresa e que ele sabe manejar internamente para saber, por exemplo, gerenciar um departamento. Muito bem. Então, ele prova o quê? Que ele tem conhecimento. Tá. Mas o que as empresas querem? O que a gente quer? Para que ele tenha vontade, para que ele faça o máximo possível e não o mínimo necessário. Né? Ele precisa ter experiências, que está embaixo do iceberg. Ele precisa ter valores, que está embaixo do iceberg. E os princípios. Se juntar isso, o que ele vai ter? Ele vai ter a sabedoria. E aí, a grande chave do negócio é ter a consciência. Quer dizer, a consciência o que é? É saber fazer o que fazer com o que eu já sei. Às vezes eu sei fazer muita coisa, mas não sei o que fazer com todo aquele monte de informação. E fazendo analogia para o BI, quer dizer, ele traz um monte de informação mesmo. Então, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí, você tem uma cilada todo dia. Todo dia nós passamos por uma cilada que é as decisões que nós tomamos entre o importante, o essencial e o urgente. A gente faz uma listinha do que a gente precisa fazer aquele dia, chega no final do dia, a gente não fez quase nada. Por quê? Porque as coisas urgentes e as coisas importantes começam a aparecer no caminho. E isso, de novo, faz com que você perca o foco. Então, algumas aventuras que a gente passou nesse período de implantação de BI e como a gente foi entender, né, o que a gente precisaria fazer de lição de casa para que desse certo a implantação de um sistema. Muito bem. E aí, se você está alinhado com seus valores, os valores da empresa estão alinhados, você, obviamente, vai ter vontade e vai fazer o máximo possível. Tá? Diferente daquele que
faz o mínimo necessário. E quantas empresas já fui visitar que o profissional trabalha meio período, e aí você pergunta, mas por que você trabalha meio período? Ah, porque eu ganho pouco. Né? Então, com isso a gente vai entendendo um pouco mais. Vamos entrar um pouco agora na questão do BI. Como foi o BI para a gente? Como que foi o BI no nosso caso? Bom, ele nos deu capacidade. Tá? Ele nos deu capacidade e musculatura. Muito bem. Aí eu peguei na Wikipedia o que é BI. Né? Então, a definição muito simples. Né? Então, é definida como uma habilidade da empresa em organizar todas as suas informações, convertê-las em conhecimento e levar ao desenvolvimento de novas oportunidades. E aí, de novo, citando o exemplo do Félix aqui, que ele deu sobre, né, conversas, diálogos, e eu vou um pouco além disso, quer dizer, mais do que diálogos, a gente precisa ter relacionamento. O que dá fidelização com o cliente é o relacionamento que você tem com as pessoas. Né? Então, as oportunidades aparecem daí e os negócios saem através do relacionamento. Negócios não saem entre duas pessoas jurídicas. Negócios saem entre pessoas físicas. Tá? Bom, identificar essas oportunidades e implementar uma estratégia eficaz pode parecer uma vantagem competitiva no mercado. Muito bem, isso é o que a Wikipedia está mostrando, muito simples. Aí você olha a Wikipedia, você faz uma cotação e você compra o BI. Legal, né? Tudo isso muito lindo. 3 meses de prazo de implantação. Muito bem. E aí? Aí começou a bagunça. Né? Bom, será que a empresa já estava com a sua estratégia organizada? Será que a gente já estava com um olho no mercado? Quer dizer, de repente, quem paga o salário dos executivos da Barion é o produto, não é o cliente? Opa, como é que a gente atualiza isso? Como é que a gente organiza essa questão? Né? E aí ele começa a trazer informações em tempo real. Será que a gente está preparado para ver essas informações em tempo real e reagir? O que mais? Ele traduz as informações do ERP. Então a gente não precisa mais fazer aquelas planilhas em Excel enormes que a gente precisava antigamente, e com isso começa a sobrar tempo. E aí você não sabe o que fazer com as pessoas, porque sobra tempo. E aí uma pessoa é amiga da outra. Né? Então, outra ferramenta muito importante que ele traz é do macro para o micro. Então, você consegue entender cada vez mais a fundo a realidade e o comportamento do cliente. E aí, em cima disso, você age. Né? E aí a gente começa a trabalhar em segmentação, regiões, enfim, faz a gestão. Então, você liga para aquele cliente que todo mês compra uma caixa de tubetes, e hoje é dia 25, 26, e aí você liga para o cliente e fala assim, cliente, hoje é dia 26, você não comprou ainda o tubetes. Aonde você quer que eu entregue? Ah, é verdade. E aí ele fica agradecido porque você lembrou que toda vez... Então, esse comportamento a gente começou a ter. Tá? Mas não tão simples como o Wikipedia mostra. O que mais? Aqui algum exemplo de como a gente usa o sistema. Né? Então, a gente peguei um slide, por exemplo, de São Paulo, né? A gente consegue enxergar a nossa concentração. Aí eu entro dentro de São Paulo, eu vou entender qual é a concentração em relação aos estados. Então, eu descubro que 80% do meu faturamento está em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Opa! Né? Então, por que eu vou manter uma filial em Brasília? Né? O que isso mostra? Qual o impacto que isso dá? Né? Quais contratos eu fiz com o mercado de Brasília? Né? Então, isso começa a aparecer. E aí, né, começa também a entender quais são os produtos efetivamente que geram, e o Pareto aqui, que também foi citado, né, quais os 20% daqueles produtos que geram 80% do meu rendimento. Então, essas informações começam a aparecer. E isso é mágico. Mas você precisa saber reagir. Né, o quão rápido possível. E aí a questão das pessoas e da atitude. Outros ganhos também é a questão do diálogo baseado em fatos. Então, quando a gente vai visitar um cliente, e às vezes é um cliente grande, ontem eu estive no Walmart, por exemplo, para fazer uma negociação num projeto para 2013. Quando você senta na mesa com um gigante como o Walmart, você senta de uma forma diferente.
ele te respeita, mesmo sendo nós, Barion, pequenininhos, né? Então, quer dizer, a gente consegue ter uma aceitação e um entendimento do mercado que as coisas andam de uma forma interessante, tá? Decisão em tempo real. Quer dizer, um dos nossas fontes de insumo é o cacau, que está na Bolsa de Valores. Quer dizer, aumenta o cacau, muda completamente o nosso segmento. Então, o quão rápido a gente tem que reagir quando muda o preço do cacau. Tá? E o outro é o foco que gera resultado. Quer dizer, o foco é uma questão de cultura, uma questão que está embaixo do iceberg. E aí a gente tem que fazer todo dia disciplina mesmo. É a história de que nem trair a mulher. Quer dizer, eu nunca traí minha mulher, depois de 20 anos de casado, eu falei, bom, agora que eu nunca traí, eu posso trair à vontade, porque eu estou com a poupança cheia, assim, já estou com, né, minha conta corrente. Não é assim. Quer dizer, você tem que manter essa disciplina todo dia, todo momento, toda hora. Então, é a mesma coisa, é o mesmo comportamento que a gente tem que ter. Tá? Alguns cuidados, quer dizer, já comentei aqui sobre o momento certo. Sempre que os senhores forem visitar um cliente, é importante perceber, será que é o momento certo? Porque vocês vão querer vender, vocês vão vender, porque são produtos maravilhosos, não, sinceramente, não são caros, né? O custo e benefício, no caso da Barion, pagou em 3 meses o custo e benefício dele, né? Então, valeu a pena de longe ter implantado, mas se não for o momento certo, alguém vai perder dinheiro aí. Tá? O que mais? Alinhamento da organização. Será que a organização está alinhada? Será que não é interessante fazer antes um diagnóstico para entender o quanto a organização vai usar? Hoje, nós usamos muito BI, mas eu tenho certeza que outras empresas não sabem nem o que é. Eu fui perguntar para outros colegas, presidentes de outras empresas, que eles não sabem o que é. Do lado da nossa empresa, tem uma empresa que fatura 100 milhões de reais. Eles não sabem o que é BI, eles não têm um DRE organizado, eles não têm um SAP implantado, não têm. Quer dizer, uma empresa de 100 milhões de reais. Então, existem muitas empresas no Brasil, isso é uma oportunidade, mas a gente tem que identificar qual é o momento certo. Saber o benefício verdadeiro, quer dizer, muitas pessoas acham que, bom, agora eu vou comprar um BI, vou aumentar meu faturamento em 50%. Né? O BI é uma ferramenta. Né? Só. Ele é uma ferramenta dentro de um tripé. Se você não tem as outras duas partes, ele não funciona. E ele não vai aumentar o seu faturamento. Então, isso é importante passar para os clientes dos senhores. Uma coisa que o BI nos trouxe foi entender essa questão de concentração de clientes, e a gente sabe, no ponto de vista financeiro, quando a gente gera uma empresa, o quanto uma concentração gera risco. Então, uma das ações imediatas foi diminuir a concentração, tanto de cliente quanto de segmento. Então, um dos nossos clientes grandes que nós temos é o Cacau Show. Os senhores consomem produto da Cacau Show, então os senhores consomem Barion. Um outro cliente é Dia por Cento, o outro cliente que eu comentei aqui é o Walmart. São clientes que vocês estão acostumados a consumir produtos deles, então a gente sempre tem que regular essa questão de concentração. Tá? A outra é a quantidade de itens que nós tínhamos e que a gente enxergou depois que o IBI foi implantado. Quer dizer, no momento que a gente olhou, a gente tinha 160 itens, sendo que 60 não representavam 5% do nosso faturamento. Mas tinha um chocolate feito com essência de vinho, que era tão gostoso, mas que ele vendia R$2.000 por ano. Mas era tão gostoso, e vocês não têm ideia o que é tirar uma essência de vinho dentro de uma tubulação de uma fábrica de chocolate. Você tem que limpar tudo, porque ele pega cheiro em tudo. É uma loucura, mas ele era tão gostoso. Sabe aquela coisa? Então, você não consegue tirar o produto. E o BI mostrou. A gente não estava preparado para mandar aquele produto embora. Né? A gente precisou fazer a rescisão daquele produto, calcular lá 40% do fundo de garantia e mandamos o produto embora, porque ele não conseguia. Então,
será que a empresa está preparada? Isso os senhores têm que perceber quando vão visitar o cliente. Tá? A outra coisa maravilhosa é a estabilidade do fluxo de caixa. Quer dizer, no momento que você começa a conhecer a cultura e a frequência de compra dos clientes, antes de chegar no dia 30, você já chega e bate na porta do cliente e fala assim, olha, você esqueceu de comprar o Tubets. E ele adianta o pedido. Então, o fluxo de caixa é uma beleza, gente. O negócio anda assim, ó. É uma beleza. Agora a gente tem que inventar outras coisas para aumentar, mas, por enquanto, está maravilhoso. Tá? O que mais? Nosso crescimento, quer dizer, imediatamente, ele já dá o fato de você focar nos clientes, você foca naqueles 20% que dão 80% do resultado, você dá atendimento, você contrata um vendedor e um key account exclusivo para ele se sente privilegiado, ele aumenta o pedido. Só que se o meu maior cliente aumenta 10% o tamanho do pedido dele, é muito dinheiro, enquanto que aquele meu clientinho aumenta 20%, não é nada. Né? Então, isso gera muita coisa boa para a gente focando. Tá? Então, tivemos um aumento de 15%, um EBITDA de 10% e 11% de lucro líquido, dinheiro no bolso. Tá? São coisas boas aí nesse oriundo aí. Bom, e finalizando, vou fazer uma brincadeira com vocês. Quer dizer, se a gente está falando num tripé, a gente vamos entender o que acontece se a gente não tem esse tripé totalmente montado. Quer dizer, se você tem capacidade e você tem vontade, ou seja, você instalou lá um sistema, um BI, você tem um RP muito bem montado, você tem um Balance Scorecard completamente ajustado, muito bem, e você tem vontade, você consegue fazer as coisas, as pessoas são engajadas, as pessoas fazem o máximo, muito bem, só que você não tem foco. É o síndrome do quê? É o síndrome da mangueira solta. Né? Por outro lado, se você tem capacidade, montou o sistema e tem foco, sabe exatamente o que quer, mas não tem a mínima vontade de fazer nada, você tem o síndrome do crítico de poltrona. Né? Todo mundo aqui conhece a tia Matilde. Né? Normalmente as pessoas, os casais ficam grávidos, vão para o hospital, aí de repente chega a tia Matilde lá para fazer uma visita no hospital, naquela esposa que acabou de ter o filho. Aí a tia Matilde vai lá ensinar, ela nunca teve filho, ela vai lá ensinar como é que mama, que dá chazinho de maçã, não sei, toda a família tem uma tia Matilde. Né? Então, essa... Bom, e aí se você tem foco, sabe o que quer, e tem vontade, mas você não tem capacidade, você não tem musculatura, é o síndrome da bicicleta ergométrica. Né? Você pedala e não sai do lugar. Tá? Bom, e se você tem as três coisas, aí efetivamente você tem aí o resultado. Tá? Bom, última frase para desejar para vocês. Opa, cadê? Voltou? Mais um. Aí. Né? Uma frase do Einstein, da Disney, onde você pode desenhar ou criar, né, o mundo que você mais maravilhoso possível, que você achar, mas efetivamente são as pessoas que transformam o sonho em realidade. Nossa contribuição. Muito obrigado. Comam Tubets. Rui, agradeço pela palestra e peço desculpas pelo nome, mas Obrigado. Vou falar que isso é uma sina na minha vida. 2 anos e meio atrás, eu fui trabalhar, comecei na TAM para montar a Múltiplos. Daí todo mundo ficava me perguntando, é Múltiplos ou Múltiplos? E daí eu falei, bom, com o tempo a gente foi lá, foi educando, e agora a gente já está mais como Múltiplos. Daí a gente fez, há 1 ano atrás, uma parceria com uma empresa que se chamava Grupo Aeroplan. E daí ela virou EIMEA. E daí ficava todo mundo me perguntando, é EIMEA ou EMEA? Há algumas semanas atrás, a gente começou com uma empresa nova. E ela se chama Prisma. Mas a primeira pergunta que me fizeram quando eu cheguei hoje é Prisma ou Prisma? Então, brincadeiras à parte, uma coisa super interessante, acho que todo mundo conhece o seu produto. Né? Não conheço ninguém que não tenha consumido. Mas, na sua visão, você já tem uma estratégia de BI consolidada que você usa no seu negócio. Você enxerga que tem um espaço
dependendo do seu negócio ou na sua opinião, para que você aproxime o seu produto da marca da sua empresa? Essa daí, eu estou falando de, eventualmente, uma estratégia de relacionamento ou fidelização, que seja, mas algum movimento mais estratégico que aproxime, né, o seu produto, o conhecimento dele para a marca da sua empresa. Tá. Esse trabalho de marca a gente começou a desenvolver há um ano atrás. No momento que o BI começa a mostrar e traz o que estava embaixo do tapete para cima da mesa, essas questões começam a aparecer, né? Então, no dia 2, agora, semana que vem, nós vamos fazer um trabalho interno justamente para discutir o nosso planejamento de marca. Nós contratamos um executivo da Nestlé, que durante muitos anos trabalhou na Nestlé, e está nos apoiando em como criar esse link, que é um tremendo desafio, né? Até porque já existem concorrentes que fazem o rolinho de wafer, né? Que fazem tubetes. Então, quer dizer, os genéricos já existem, a concorrência é isso aí. Então, como a gente associa uma coisa com a outra? Mas, definitivamente, assim, a marca Tubetes é a marca forte, a Barion é muito pouco conhecida. Um dos segmentos importantes que a gente tem são marcas próprias, então, cerca de 20% do nosso faturamento são fabricações para terceiros, com marca deles. Então, se vocês voarem no Trip, vocês vão comer produto nosso, quer dizer, são marcas deles que foram desenvolvidas. Então, é um desafio mesmo como fazer essa associação. Rui, obrigado, agradeço gente. pela participação.